Boa noite! No Jornal da Câmara de hoje você vai conhecer histórias de superação. 2 ex-dependentes químicos contaram à nossa equipe como ajudam outras pessoas a vencer o vício. Eles precisam se sentir parte de algo, eles precisam se sentir amados. Então a gente sempre tenta usar isso, sempre tenta amar eles, mesmo que eles não mereçam nesse momento, sabe? Já é lei. Cartazes colocados em condomínios incentivam denúncias de violência doméstica. Tu não tá metendo a colher, tu tá salvando uma vida que está prestes a ser exterminada. E ainda, a homenagem da Câmara de Vereadores aos 25 anos da JR Comércio de Cimento. Com a missão de ser referência no segmento da construção civil, a JR Comércio de Cimento e Concreto foi fundada em 1994 e hoje emprega mais de 300 colaboradores. Iniciamos o Jornal da Câmara desta noite com histórias de superação. A convite do vereador Saul Spinelli, a nossa equipe foi até a comunidade terapêutica Peniel. Este jovem conheceu a comunidade há 2 anos, fez o seu tratamento e hoje ajuda outras pessoas a se recuperar. Como monitor, ele teve a oportunidade de viajar para o Nordeste do Brasil e ainda conhecer a Europa. Eu me encontro aqui na comunidade fazem aproximadamente 2 anos, sendo que mais ou menos 1 ano eu fiz especialização após o meu tratamento, mas eu dei início ao meu tratamento fazem 2 anos. Eu fiquei os 9 meses de tratamento, fiz todo o tratamento completo que é necessário, que é pedido pela comunidade, e após isso eu fui enviado pela comunidade para mim fazer especializações. Foi uma experiência única, porque após eu conhecer Deus, conhecer o Evangelho aqui, eu pude me especializar nisso e fazer isso com outras pessoas, né? Mostrar que há saída para outras pessoas, tanto no Nordeste quanto na Europa. Tem necessidades também, não é só com nós, né? Então foi muito bom eu conhecer essas outras culturas e poder falar sobre isso, falar sobre a minha libertação, falar que hoje eu posso viver realmente. Rafael é outro exemplo de vitória da comunidade terapêutica. Ele fez o seu tratamento há 8 anos e hoje é consultor em dependência química. Mas acredita que tudo tem o seu propósito. Uma coisa é a gente atender o acolhido, o dependente químico só na teoria, só no estudo. E eu, infelizmente, tenho a prática também, né? Então, eu creio que Deus tem propósito me usar como instrumento, como ferramenta aqui para estar ajudando, né, os irmãos aqui, que eu também já passei por esse período drástico aí da minha vida. E hoje a gente está aí, né? Histórias vitoriosas graças à comunidade terapêutica Peniel. São 5 hectares de área com toda a estrutura necessária para os dependentes químicos se encontrarem e voltarem ao convívio social e familiar. O local está pronto para receber 45 pessoas, mas no momento 34 estão em tratamento. O plano terapêutico é baseado em um tripé: espiritualidade, disciplina e atividade inclusiva. Mas tudo começa de forma gradual. Nos primeiros meses a gente trabalha esse tripé, trabalha esse cronograma, mas de uma forma mais leve, porque como eles vêm de uma situação, né, bem difícil, a gente vai trabalhando devagarinho. Na medida que a gente vê uma resposta ao tratamento, a gente vai intensificando, né? A gente trabalha na questão da espiritualidade, a gente trabalha muito sobre cura interior, né? O perdão e a liberação de perdão, porque a gente acredita que a dependência química, na verdade, ela é uma doença sintomática, né? Algumas coisas têm que ser trabalhado desde a infância, né, que conforme tu vai trabalhando, eles vão liberando o coração e vão se estabilizando e não precisando dessa fuga, né, que a gente considera que é a dependência química. Eu tenho aqui com o Rafael e com a Keila, com o seu Furini, com o Gilmar, enfim, com a diretoria, trabalhado na perspectiva de resgatar pessoas, de emancipar pessoas, né? De libertar as pessoas. Sempre acreditando no ser humano, que o ser humano é possível, sim, com a ajuda, com a fé
e com ações positivas se libertar tanto da questão das drogas quanto do álcool. E cada ação, cada atividade desenvolvida tem um propósito, seja na horta, na pintura ou na jardinagem. Todas elas resgatando essa essência de quem eles são, essa essência de como conviver em grupo, como organizar o lugar onde tu mora, né? A jardinagem, tu organizar, limpar, deixar bonitinho, plantar, ver nascendo, aquela alegria deles quando eles plantam. E olha, já está nascendo. Então, tudo isso a gente acredita que vai resgatando um outro lado deles, perdido, porque quando eles estão na dependência química, eles estão só na correria. É só em função da droga. Eles não olham para o céu, eles não olham para o sol, eles não olham para a natureza. E a gente tenta resgatar isso através das atividades inclusivas, né? A horta, o plantar, o colher, né? Daqui a pouco a gente faz alguns serviços fora da comunidade, né? A gente pega eles, vamos lá buscar o adubo, daí a gente vai. Então, todas essas coisas a gente vê que vai trazendo uma alegria nova no coração deles e vai tirando um pouco o foco no que eles viviam. O convite para visitar a comunidade terapêutica Peniel foi feito pelo vereador Saul Spinelli. Ele lembrou que todos podem colaborar com este serviço que é oferecido gratuitamente. Nós temos que ter orgulho da Peniel, orgulho das pessoas que administram a Peniel, orgulho do trabalho que é feito aqui e, mais do que ter orgulho, mostrar para Passo Fundo que cada um pode fazer a sua parte, colaborando com alimentos, colaborando com móveis, colaborando com roupas, colaborando com doações que precisamos na Peniel para manter isso aqui funcionando 7 dias por semana, 30 dias por mês, 12 meses no ano. E também apostar nas pessoas que saem daqui emancipadas, curadas e que precisam de uma oportunidade de emprego. Os 2 ex-dependentes químicos que conhecemos nesta reportagem também nos contaram como recebem as pessoas que precisam de ajuda. Exemplos e palavras de carinho fazem a diferença. Hoje a droga deixa a gente marginalizado, né? Deixa a gente à margem da sociedade. Então, eles precisam se sentir parte de algo, eles precisam se sentir amados. Então, a gente sempre tenta usar isso, sempre tenta amar eles, mesmo que eles não mereçam nesse momento, sabe? Mas a melhor coisa para mim hoje é ver que o amor muda vidas, sabe? Então, ver que o amor, ele que traz a mudança, não são as coisas que a gente faz, é a gente receber o amor primeiramente. Então, eu sempre uso a minha história, sempre uso o meu testemunho para poder ajudar essas pessoas e mostrar que pode. No começo ali da saudade de casa, daquela solidão, aquele sentimento de autopiedade, de eu não vou conseguir, eu perdi tantas coisas, né? Geralmente eles vêm primeiro reclamar dos bens materiais que se perderam. Aí eu peço para eles ir no banheiro ali e se olhar no espelho. E aí trabalho em cima disso, porque o que eles não perderam é a vida, que só tem uma. E aí eu começo a trabalhar em cima disso, né? Que eles não perderam, eles têm saúde, têm vigor. A gente tenta pegar dentro daquilo que ele está precisando, sabe? Eu gosto de ouvir primeiro bastante eles para depois poder entrar bem certinho onde eles estão precisando. E é lindo quando a gente vê uma pessoa chegando com toda destruída realmente, né? Porque chega numa situação precária e saindo com vida realmente, saindo com sonhos, chegando muitas vezes lamentando, a família lamentando, mas saindo com sonhos, saindo com a família restituída, saindo com a vida, com a saúde, com tudo que pode ser restituído, vai ser. E estas pessoas que saem da Peniel permanecem na memória dos administradores. Afinal, os laços criados durante este convívio ficam para sempre. Ligaram para nós, a gente foi fazer um resgate. Claro que quando acontece esse resgate, a gente não traz já para a comunidade, porque tem todo o processo diante da lei, que tem que ser servido e tudo certinho. Mas a gente fez esse resgate, né, colocou numa casa pastoral ele, e ele morava, a casa dele era no mato. Então a gente viu todo o crescimento, ele teve 3 internações, né? Na 4ª internação, na última internação, 4 internações, então na última ele conseguiu. Foi embora, casou, construiu um lar e cada vitória que ele, né, conseguiu o carro, comprou uma caminhonete, então ele tira foto, envia para nós, né? Ele é marceneiro.
Então ele colocou ele fez um trabalho para ele na casa dele, né? Então cada vitória a gente vê essa alegria dele nos mostrar que ele está conseguindo, né? E a gente também, né? A gente acaba se alegrando, e ele vem para lá trazendo testemunho para os meninos aqui de todas as lutas, porque a gente sabe que não é fácil ficar esse tempo numa comunidade sem ter, né, saída, só com acompanhamento dos monitores ou pastoral. Então, é gratificante. E no próximo bloco nós vamos dar sequência às reapresentações de 2019. Não saia daí! Acidentes de trânsito, perda de documentos, roubos, todas essas situações geram muita dor de cabeça. Mas registrar ocorrência na polícia desses e de vários outros fatos não precisa ser uma complicação a mais. É possível fazer isso pela Delegacia Online. A Delegacia Online é uma ferramenta colocada à disposição da população pela Polícia Civil, a fim de que se possam efetuar registros de ocorrência pela internet. O grande benefício é que não há necessidade de se deslocar até uma delegacia de polícia para fazer o registro desses fatos que existem hoje no site. Um levantamento da Polícia Civil mostrou que 46% das ocorrências registradas no Rio Grande do Sul poderiam ser feitas pela internet. A Delegacia Online oferece 16 tipos de situações que podem ser comunicadas 24 horas por dia, acessando o site pelo computador ou mesmo pelo celular. A resposta chega por e-mail em cerca de 2 horas. Se for deferida, basta imprimir a ocorrência no site com o número do protocolo. A ocorrência tem um número de autenticação. Isso significa que dispensa assinatura de policial ou dispensa carimbo. Não é necessário que a pessoa, depois da validação, compareça a uma delegacia para pegar alguma assinatura. Não precisa. A Delegacia Online busca o atendimento qualificado para a população, oferece mais facilidade para quem usa e ajuda também a agilizar os atendimentos que só podem ser feitos presencialmente, por diminuir o fluxo nas delegacias físicas. É seguro, né? É eficiente, porque logo se recebe a comunicação da validação da ocorrência, né? É muito rápido, então evita que a pessoa se desloque até uma delegacia, que às vezes tenha que esperar lá que o atendimento que está sendo feito seja terminado. Então é uma ocorrência válida da mesma forma que se fosse feita de modo presencial. Uma lei sancionada pelo governo municipal deu um impulso a mais para iniciativas de proteção de vítimas de violência doméstica. Elaborada pelo vereador Aristeu Dallalana, a norma obriga a colocação de cartazes em prédios e condomínios residenciais com o número do Disque Denúncia. A iniciativa do parlamentar busca acabar com a cultura machista que, mesmo com o passar do tempo, continua presente em nossa sociedade. As pessoas, elas tinham uma mania de falar que em briga, um ditado antigo, que em briga de marido e mulher, ninguém deveria pôr a colher, né? E isso eu achava assim que era uma coisa muito errada, porque os tempos foram passando e a gente começou a ver o sofrimento, né, da mulher brasileira em geral, na questão do desrespeito com o ser humano mais maravilhoso do mundo. Mulher, ela nasceu para ser amada, a mulher que nos deu a vida, então ninguém tem direito de estar maltratando uma mulher. Tu não está metendo a colher, tu está salvando uma vida que está prestes a ser exterminada. Porque quem bate numa mulher, quem bate em qualquer ser humano que não seja para se defender, ele está, dali 2 dias, 3 dias, ele pode tirar a vida, ceifar a vida dessa pessoa, né? E nós vemos casos assim todo dia no Brasil inteiro. Então essa era a nossa preocupação. A lei do vereador Aristeu Dallalana obriga a colocação de cartazes em prédios e condomínios residenciais com o número da Lei Maria da Penha e os telefones 180 e 190 da Delegacia da Mulher e da Brigada Militar.
O PTBista faz um apelo para que a comunidade denuncie os casos de violência doméstica. Todas as pessoas que não moram em condomínios, a todos os donos de restaurantes similares, a todos os órgãos públicos que coloquem esses cartazes, que orientem isso. Porque o que vocês vão estar fazendo? Vão estar salvando a vida de um ser humano, né? Porque tem que denunciar sim, o número 180, o 190, você não precisa se identificar. E numa ligação de uma mulher que tu vê que está correndo risco, que todo dia ela é ofendida com palavras, amanhã ela vai sofrer uma violência física que vai levar ela à morte. Já está traumatizada. E daí se morrer é pior. Isso é um transtorno muito grande, uma criança sem uma mãe, né? Então, vamos colaborar, vamos participar. A legislação orienta que os cartazes no tamanho de uma folha A3 sejam expostos em locais de fácil acesso. Conforme Dalalana, a medida não traz despesas adicionais aos moradores. Eu não gosto de criar leis que obriguem isso e aquilo. Para os condomínios não vai custar nada, né? Porque são 10 a 15 reais, 5 reais, colocar uma placa com esse número. E eu tenho certeza que isso vai salvar muitas vidas, né? E vai dar mais tranquilidade às mulheres. E principalmente esses mau caráter que fazem isso, sabendo dessa lei, que se essa lei for bem divulgada, for estabelecida, eles vão pensar duas vezes, porque na verdade eles têm muito medo. Eles têm muito medo da lei, porque o covarde, ele só não tem medo e ele só é valente para bater em mulher. Mas qualquer coisa que vai inibir isso, eles são muito covardes e eles vão tentar evitar isso, tenho certeza. Em novembro, a Câmara de Vereadores realizou uma sessão solene em homenagem aos 25 anos da JR Comércio de Cimento e Concreto. A solenidade foi proposta pelo vereador Renato Checker. Com a missão de ser referência no segmento da construção civil, a JR Comércio de Cimento e Concreto foi fundada em 1994 e hoje emprega mais de 300 colaboradores. E esse foi apenas um dos motivos que levou o vereador Renato Checker a propor a solenidade. Ele comenta que valorizar os empresários locais é uma de suas prioridades. A gente, desde quando começou os trabalhos aqui na Câmara como vereador, é valorizar pessoas de bem e principalmente os nossos heróis, né? Nossos heróis no nosso Brasil realmente é os nossos empresários. E nós se deparamos então com muitos empresários muito significativos no nosso grande bairro São Cristóvão. Que bom se eu pudesse homenagear todos, né? Mas a empresa JR se instalou no nosso grande bairro São Cristóvão há 25 anos atrás. Então, por que não, né, dentro dessa data aí, a gente trazer o nome desta empresa para ser homenageada aqui na Câmara de Vereadores? Foi aprovado por unanimidade essa nossa homenagem. Então a gente fica muito contente, né, da empresa também ter aceitado esta homenagem. Como digo, é uma empresa que gera mais de 300 empregos para a nossa cidade, Passo Fundo, né? E isso nos fortalece e enriquece muito a nossa cidade. E a gente tem que desejar que venha mais 25 anos para essa empresa, que a gente torce que cada vez seja mais sucesso, né? Que cada vez fortaleça mais a empresa JR, assim como muitas empresas na nossa cidade de Passo Fundo. Mas hoje, realmente, está de parabéns a nossa empresa dos 25 anos de JR, em nome da família JR, do nosso presidente, né, o Roberto Andrieta, e toda a família que são sócios da empresa. É mais uma empresa familiar que está dando certo na nossa cidade de Passo Fundo. O presidente do Grupo JR se emocionou na tribuna ao lembrar momentos que marcaram a história do empreendimento familiar. Tudo começou quando ele, na época funcionário do Grupo Andretta, decidiu lançar o próprio negócio com o pai. JR de João e Roberto, né? Então, fundamos lá em 1994, eu e meu pai, né, João e Roberto, fundamos a empresa JR Comércio de Cimento, uma empresa que estava se propondo atender o mercado apenas com cimento. Com o passar dos tempos, dos meses, dos anos, nossos clientes não estavam satisfeitos com a venda somente de cimento. E passou a exigir que tivéssemos mais mix, mais itens para atender a toda a obra. Então, a gente, numa evolução nesses 25 anos,
chegamos hoje a ter 20 mil itens em estoque à pronta entrega. Nesses 25 anos, né, após ali uns 10 anos, praticamente a cada 2 anos, começamos a incorporar novas empresas no Grupo JR. São empresas que vieram a satisfazer as necessidades da construção civil. Um exemplo, JR Pronto Indústria de Corte e Dobra. Passamos a não ter mais apenas comércio, e sim passamos a fornecer para nossos clientes um serviço, né? Após isso, passamos a abrir uma importadora em Itajaí, no qual deu uma condição diferenciada de preço e de volume, onde conseguimos atender grandes obras. Mais tarde abrimos a construtora New House, né, que construiu diversas obras aqui em Passo Fundo, né, e agora, por final, na última sexta, inaugurada a Telha Forte, aonde se somou a Tela Forte, que é inédito aqui na nossa região, não existe nenhuma produção de tela, e a telha, a gente está inovando, então, além das telhas tradicionais, as telhas termoacústicas e painéis isotérmicos. E por hoje ser referência no segmento em que atua, a homenagem à JR também foi prestigiada pelas entidades que representam o comércio. A CDL, que representa mais de 1.500 empresas, fica muito orgulhosa com o aniversário de 25 anos da JR. Realmente uma empresa de exemplo para a nossa cidade e região, porque não é qualquer empresa que emprega 300 pessoas e também fomenta esse mercado da construção civil, que é um mercado que teve uma fase difícil, uma crise desde 2014, e que do ano passado para cá começou a se recuperar, e a JR sempre a mil, nunca desistiu, e muito pelo contrário, inaugurou um CD maravilhoso, também teve a inauguração da Telha Norte na sexta-feira. Então fica aqui o nosso parabéns, o nosso abraço e o nosso orgulho por ter a JR aqui na nossa cidade. Roberto, com a sua empresa, 25 anos aqui em Passo Fundo, né, ajudando tanto no desenvolvimento de Passo Fundo, tanto na geração de emprego e renda, né, impostos para a nossa cidade, e isso é uma coisa muito importante. O secretário de Desenvolvimento Econômico do município também ressaltou a importância do empreendimento através da geração de emprego e renda. Um setor muito importante dentro da nossa economia, e tenho certeza que muito bem valorizada pela Câmara de Vereadores através dessa homenagem. Toda a família JR vem investindo em Passo Fundo, vem apostando em nossa cidade, acaba de realizar investimentos importantíssimos a fim de possibilitar crescimento contínuo, o que significa que Passo Fundo demonstra também, obviamente, um bom ambiente para se empreender. Então nós estamos muito felizes pela homenagem, viemos aqui prestar o nosso apoio, a nossa solidariedade, principalmente abraçar a toda a família JR em nome do nosso querido Roberto e também do Jonatas, enfim, a todos os seus colaboradores que vêm ajudando Passo Fundo, sendo uma das tantas empresas que ajudam Passo Fundo a ser realmente protagonista hoje na metade norte do estado. Nós temos um novo encontro amanhã. Uma boa noite e até lá!